No domingo à noite, eu gravei uma editorial para vocês, onde eu fiz um comparativo entre Lula e Bolsonaro, e que se a fala fosse de Bolsonaro, de que a democracia é relativa, o Supremo Tribunal Federal já teria dado 48 horas para que Bolsonaro se explicasse. Como a fala foi de Lula, isso simplesmente ficou por isso mesmo. De ontem para hoje, enquanto eu postava novos materiais, eu fui surpreendido com a fala de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Gilmar Mendes. Então, a gente vai trazer a fala do ministro Gilmar Mendes comentando e sendo o único dos 11 a ser dissidente da aberração dita pelo atual presidente da República, que é a de que a democracia é relativa. A gente vai falar aqui também do afastamento de Alckmin e do quanto o tal Foro de São Paulo vai ser um ativo caro ao governo Lula, porque escancarou a face de quem é Lula para a nação brasileira. E vamos falar também nesse editorial na possibilidade da prisão do Marcos Duval. A Polícia Federal não descarta a possibilidade de que Marcos Duval vá para a prisão ainda nos próximos dias, e a gente vai comentar tudo isso aqui com vocês. É lógico, eu vou pedir para você, se você puder, dá o like, compartilha, manda para mais pessoas. A gente precisa fazer esse pedido para que o YouTube entenda a relevância do nosso canal e mande para mais pessoas. A partir do momento que eu comecei a pedir, os vídeos aumentaram o alcance, então é importante que eu faça esse pedido, e se você gosta do nosso conteúdo, manda para mais pessoas, que é sempre importante. E vamos começar? Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil, em especial da fala do Gilmar Mendes? Bora lá. Enfim, se tem uma coisa que a gente precisa analisar, é que o governo Lula, a própria Globo News falou isso, não chegou com projetos de país. Não houve um projeto econômico apresentado para o país. Não houve um projeto de soluções para que a economia viesse a se tornar pulsante, para que o Brasil realmente reestabelecesse um protagonismo sério. Não tinha isso. O discurso é pela democracia. E aí, nas primeiras possibilidades, no primeiro semestre que o presidente Lula tem, ele traz ditadores ao Brasil, ele relativiza a ditadura da Venezuela, Nicarágua, Cuba, e ainda fala que a democracia no Brasil é relativa. Ou seja, o ativo que fez com que Lula chegasse à presidência foi relativizado, e isso causou uma ruptura gigantesca naquela base de apoio do Lula. Muita gente que é coerente, a parte coerente e não meros militantes passadores de pano, tiveram que se manifestar. E um nome que eu confesso a vocês que eu não morro de amores, mas que foi o único dentre os 11 ministros togados que se manifestou e se manifestou de forma coerente, foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, que se manifestou contrário ao Lula no seu Twitter. E aí a gente vai rememorar alguns pontos aqui da atuação de Gilmar Mendes em relação ao PT. Vamos lá. Gilmar Mendes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, escreveu o seguinte: o conceito de democracia não é relativo. Após a superação dos regimes totalitários do século XX, a democracia não pode, seriamente, ser concebida como uma fórmula vazia, apta a aceitar qualquer conteúdo. Não é democrático um regime político em que, por exemplo, o chefe do executivo vale-se do poder militar para subjugar Congresso e Judiciário e para garantir a eliminação física dos cidadãos que ousem denunciar abusos ditatoriais. A realização de eleições em tal hipotético cenário jamais poderia afiançar o caráter democrático de um regime político. Aos eleitores, não cumpre escolher entre governo e oposição, mas apenas referendar a vontade do ditador de plantão. No Brasil,
foi apenas após muito sangue derramado que a Assembleia Nacional Constituinte de 1988 adotou um modelo político democrático baseado em valores e princípios que não podem ser relativizados, como a separação dos poderes e os direitos fundamentais. A Constituição de 1988 exige que não sejamos tolerantes com aqueles que pregam a sua destruição e também demanda que não seja tripudiada a memória daqueles que morreram lutando pela democracia de hoje. Concordo. Se não foram tolerantes com Bolsonaro em virtude da reunião com os embaixadores, porque, segundo o próprio Tribunal Superior Eleitoral e o STF também já se manifestou publicamente acerca disso, porque atentava contra a democracia, então que as palavras de Gilmar Mendes expostas nesse Twitter sejam cumpridas também. Não seremos tolerantes com quem relativiza a democracia. Então está na hora do Lula ser convocado, está na hora do Lula prestar esclarecimentos sobre a fala de relativizar a democracia. Está na hora da equanimidade, está na hora da igualdade entre presidente e presidenciável ser colocada à mostra. Não é assim que se espera de um país sério? E essa fala de Gilmar Mendes inicia-se aqui a ruptura entre o que a gente pode esperar daquele, vamos dizer assim, daquele apadrinhamento ou assenhoramento do governo Lula em relação às pautas que vigoram no STF. Ou seja, aqui uma nítida ruptura. Ou seja, aqui Gilmar Mendes mandou um recado para o Lula. Espera aí, se você acha que nós estamos com você, não estamos assim não. E aí, é a primeira vez, desde que a gestão Lula começou, que a gente vê um atrito maior entre o STF e o governo Lula, graças a essa fala. E o meu recado, claro, para você, caro ouvinte que está me assistindo aqui, é o seguinte: podem até mudar a narrativa, e eles são mestres em fazer isso, mas mudar a história, isso eles não vão mudar. Para quem viveu durante aquela época, para quem acompanhou aquela época e viu os escândalos realizados durante a gestão petista, o discurso não cola. Tá aí, a internet não perdoa. Tá tudo aí pra gente ver. E você pode lembrar as falas do próprio Gilmar Mendes, que agora acabou de rebater o Lula em relação à fala de que a democracia é relativa. Mas não para por aí, não. Os ativos perdidos por Lula são muito maiores. Eu vou trazer para vocês um editorial da revista Veja, que foi o Robson Bonin que escreveu, que diz o seguinte: o PSB veta filiados no encontro do Foro de São Paulo e alerta Alckmin. O partido é crítico da paixão da parte da esquerda por ditadores latinos. Enfim, se você fizer a leitura de todo o contexto aqui, você vai ver que o partido vetou que os filiados fossem, alertou o presidente Geraldo Alckmin para que ficasse distante do encontro que foi aberto, ou seja, distancie-se do discurso e das pautas petistas. Foi o que o próprio partido falou. E aí, para aqueles que acreditam na teoria da conspiração de que Lula é só um boi de piranha, Lula é só a isca. Na verdade, o plano era muito maior e o plano envolve STF e Alckmin. Tem essa teoria da conspiração e vocês sabem. Mas para quem acredita nessa teoria da conspiração, e eu acredito, tá bem mais próximo. Tá bem mais próximo. Porque a gente vê que o Alckmin começou a passar uma mensagem de austeridade atacando aquilo que a nação brasileira critica do Lula. Lula está livre para falar o que quiser. O STF quer que ele fale. Talvez o Gilmar Mendes criticou até antes da hora, porque o que eu vejo é que o STF, é que até o próprio Congresso deixou Lula livre para falar e mostrar quem ele é. Assim, a população brasileira vai ver que não é essa história de democracia, não é nada disso. Isso que o Lula contou.
Lula acabou de dizer que é comunista e sente orgulho disso. Lula acabou de dizer que é contra a pauta dos costumes, da família e do patriotismo. E o brasileiro ainda defende essas pautas e muito. Por mais que eles tentem construir militantes, isso ainda não tomou conta do nosso país. O nosso Brasil ainda é pela família, o nosso Brasil ainda é forte e vigora, sim, um conservadorismo muito grande. Não à toa, Lula está caindo nas pesquisas cada vez mais. E Alckmin vem trabalhando nessas entrelinhas. Lula volta com tudo aquilo que ele fazia antes. Por exemplo, a Odebrecht vai voltar agora a atuar. Alckmin se silenciou quanto a isso. Lula vai comprar um avião novo e os seus ministros estão estourando gastos da FAB para fazer suas viagens internacionais. O povo brasileiro está tendo que arcar com tudo isso. O Alckmin foi de voo comercial. O Lula recebeu o ditador da Venezuela aqui no Brasil com honras de chefe de Estado. Alckmin, silêncio. Foro de São Paulo, o vice não esteve lá e nem quis estar, e nem a ala do PSDB. E aí é onde eu mostro para vocês que a cada dia que passa, o STF deixa o Lula falar, traz uma pitada de crítica, mas deixa Alckmin mostrar que ele é diferente de Lula. E para quem duvida do que eu falei sobre as falas do Lula, até para você, meu caro militante de esquerda que assiste aqui o nosso canal, seja muito bem-vindo, diga-se de passagem, é importante que você acompanhe algumas falas do presidente Lula. O deputado Carlos Sampaio fez essa postagem e, como eu sempre cito aqui as fontes, ele é um deputado federal, então a gente presume uma fé pública na postagem dele, a gente traz aqui para que você analise isso. Ele escreveu o seguinte: pior do que as ações do Lula, só os seus discursos. A fala dele no Foro de São Paulo foi um festival de absurdos e ideias retrógradas. O Brasil não merece isso. Com certeza, o Brasil não merece isso. Mas nós vamos ter que acompanhar, vamos ouvir, e aí você vai me dizer se você concorda com essas falas do Lula ou não. São as 5 piores frases do Lula durante o Foro de São Paulo. E aí, você que está me assistindo vai deixar o comentário se isso te representa ou não. A mim, nem de longe. Assiste aí comigo. Aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. E nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Isso não nos ofende, isso nos orgulha. Ou seja, para aqueles que vendem a ideia de que 52% da população acredita que nós podemos caminhar para um comunismo, e para aqueles que vendem a ideia que esses 52% são imbecis, que acreditam em teoria da conspiração, eis aqui. É o seu presidente falando que sente orgulho quando é chamado de comunista, num foro comunista. E aí, falar que isso é teoria da conspiração, falar que isso é uma ilusão de 52% do povo brasileiro, é no mínimo estranho. E aí, eu tenho mais uma indagação para você. Se 52% dos brasileiros acreditam que o Brasil pode se tornar comunista com o governo Lula, como que esses 52% de brasileiros votaram em Lula? Teve gente que votou em Lula mesmo sabendo que isso aqui pode se tornar comunista e gosta disso. Como que pode ter a maioria achando que isso aqui pode se tornar comunismo? Você não tem uma certa dúvida sobre isso? Mas continua, porque ainda tem mais falas do Lula. E é por isso que eu aprendi ao longo da minha vida respeitar e admirar o companheiro Fidel Castro. Que a América Latina viveu o seu melhor momento em 500 anos de 2002 a 2010. Foi a vitória na Argentina, no Chile, no Brasil, na Venezuela, no Equador, além da vitória do nosso companheiro Chávez na Venezuela. Por que nós criamos o Fórum de São Paulo? É que em 1985 eu tinha consciência de que jamais a gente poderia chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática. Aí, pessoal,
fica a critério de vocês, acreditar ou não no que os seus olhos acabaram de ver. Aí, se você tiver dúvidas, dá uma olhada no jornal Metrópolis, que fez essa mesma publicação. Se você continua com as dúvidas, dê uma olhada na Folha de São Paulo, que também fez essa publicação. Se você ainda tem dúvidas, dá uma olhada no próprio Twitter do ministro do STF, Gilmar Mendes, que rebateu essas críticas aqui. Enfim, esse é o Brasil que nós temos hoje. E aí fica fácil entender por que 52% da população rechaça as falas do Lula. A gente vai caminhando nitidamente para um movimento mais autoritário. A gente consegue perceber isso quando a gente precisa trazer matérias como essa aqui para vocês. Essa matéria é do Hora Brasília. Polícia Federal não descarta a prisão de Marcos Duval, diz Veja. A Polícia Federal mantém a possibilidade de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, possa vir a acatar o pedido de prisão do senador Marcos Duval, Podemos. Enfim, hoje a Polícia Federal ela fica subordinada ao ministro da Justiça, Flávio Dino. O ministro da Justiça é o responsável pelo controle da Polícia Federal. E há uma inimizade latente, ou seja, um discurso conflitoso, um atrito entre Marcos Duval, que acusa o ministro Flávio Dino de, inclusive no Maranhão, usar a máquina pública contra opositores. E agora a Polícia Federal fez o pedido de prisão do senador Marcos Duval e a própria Polícia Federal acredita que o ministro Alexandre de Moraes, que também tem uma relação conflituosa com Marcos Duval, possa vir a decretar a prisão do senador. Uma vez que já foi feita, que já aconteceu, inclusive uma busca e apreensão dentro do Senado, o que é uma clara e evidente violação da independência dos poderes. O solo da Câmara, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal é solo inviolável de outros poderes. Ou seja, a competência do Supremo Tribunal Federal não abarca o solo da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E essa é uma manifestação que você pode inferir da própria Constituição Federal ao separar os poderes. Assim como o solo do Supremo Tribunal Federal não pode ser vilipendiado por uma decisão do presidente Lula ou por uma decisão do próprio Pacheco ou do Lira ou de qualquer senador. Isso é a separação dos poderes. E essa inviolabilidade foi quebrada quando houve essa busca e apreensão. Ou seja, a gente vive hoje um estado de exceção, um estado onde as regras que outrora víamos acontecer no Brasil não estão seguindo o mesmo alinhamento e o mesmo patamar. Enfim, esse é o Brasil que nos entrega hoje, né? Esse é o Brasil que nós deparamos hoje. E a gente tem muita coisa ainda para discutir acerca do que vem acontecendo, mas eu vou deixar para o próximo editorial que eu vou trazer ao meio-dia. Eu ia trazer para vocês, inclusive, uma declaração de hoje, um líder de esquerda que faz críticas à inelegibilidade de Bolsonaro. Mas, assim, a gente vai deixar para o próximo editorial. A gente tinha mais alguns pontos aqui a serem discutidos. Para o vídeo não ficar tão extenso, no editorial do meio-dia eu volto com mais conteúdo para vocês. Lembrando que logo aí nós vamos trazer mais conteúdo sobre o que está acontecendo na CPMI lá do dia 8 de janeiro para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo editorial. Abraço.